Olá pessoal, tudo bem? Hoje o terceiro vídeo falando sobre política, falando de política comigo. Separei nesse terceiro vídeo o tema regime de governo, sistema de governo. Bom, existem duas principais divisões no modelo de governo. Primeiro, monarquia, que é o que é mais longínquo na humanidade, é o que tem mais tempo na humanidade. Eu me lembro nas aulas de história, quando a professora explicava sobre feudalismo, abordava lá o sucerano, o vassalo, o senhor feudal. Então a monarquia ali se fazia presente. A monarquia se faz presente na nossa vida desde os primórdios da humanidade. E até hoje existem países que ainda adotam o regime da monarquia. Alguns países ricos, desenvolvidos, outros nem tanto assim. Países ricos e desenvolvidos que ainda adotam monarquia. Vamos aos exemplos. Espanha, Inglaterra, Mônaco. 3 exemplos de países modernos, de países ricos que adotam a monarquia. Mas é uma monarquia como antigamente? Não. Para se manter no poder, esses 3 países, os monarcas foram espertos para se manterem no poder. Eles abriram a monarquia, dividiram o poder com o parlamento, com as pessoas que elegem representantes para o parlamento. Então, mesmo a monarquia existindo nesses países, ela é compartilhada com os parlamentares. O monarca é o chefe de Estado e o parlamento, chefe de governo, modelo compartilhado. Alguns países árabes têm a monarquia presente ainda. Só que lá nos países árabes, muitos deles não são democráticos. Monarquia absolutista. É o rei, os príncipes árabes dominam aquele território, mandam, e é a vontade deles que prevalece, como era antigamente nos primórdios da humanidade. Ainda é assim em muitos países árabes. Alguns países africanos ainda adotam a monarquia, e também é uma monarquia que é ditatorial, que é absolutista. Então eu falei um pouquinho aí do regime da monarquia. Nós, brasileiros, tivemos a monarquia, que nasceu em 1500, junto com o nosso país, e foi até 1889. E até hoje nós ainda temos herança da época da monarquia no nosso país. A monarquia ela foi rompida em 1889 com a República, que prevalece até os dias de hoje. Então já tive aí um gancho para entrar no assunto República. República. A República ela pode ser uma república presidencialista, como é a nossa, como é a da América Latina toda, e os Estados Unidos também. Então as 3 Américas têm um regime presidencialista, principalmente os Estados Unidos, que foi o nosso modelo. Mas a maior parte do mundo não segue o regime presidencialista. A maior parte segue o modelo parlamentarista. A maior parte ainda é república e república parlamentarista. Então nós fazemos parte de uma minoria que adota a república presidencialista. No nosso período de república, que começou lá em 1889, nós só tivemos um momento na nossa história, um breve, rápido momento, onde tivemos a mudança do presidencialismo para o parlamentarismo, que foi na época onde o presidente Jânio renunciou, assumiu o vice, João Goulart. João Goulart tinha ideias muito alinhadas com a União Soviética na época, com a China, né? Ele tinha uma visão mais socialista e uma visão que assustou naquela época as pessoas, né? A diretriz do Brasil, e como ele estava causando muita polêmica na época, queriam reduzir o poder dele antes do golpe. Qual foi a solução? Qual foi a saída? A implantação do parlamentarismo. E aí houve, para reduzir os poderes do presidente João Goulart, a adoção do parlamentarismo. E quem foi nosso primeiro-ministro? O único até agora, Tancredo Neves, avô do atual senador Tancredo Neves. Ele foi nosso único, até o momento, primeiro-ministro. Mas foi um período muito rápido da nossa história, e depois houve o golpe militar, e os militares assumiram o poder e restabeleceram o presidencialismo, que permanece até hoje. Em 1992, eu tinha 18 anos nessa época, e aconteceu um plebiscito para a gente voltar a escolher o que a gente queria. Voltar para a monarquia, manter a república. Mantendo a república, o que seria? Parlamentarista ou presidencialista? Venceu o que nós estamos no momento, venceu a república presidencialista. Naquela época, em 92, bateram muito na tecla
de que as pessoas queriam votar para presidente. Houve uma luta das diretas em 84, que ainda era muito recente na mente das pessoas, que queriam lutar, votar para presidente, então isso ainda está muito recente na mente das pessoas. E a campanha do parlamentarismo, lamentavelmente naquela época, não deixou muito claro para as pessoas o que era o parlamentarismo. Então no parlamentarismo você pode, existem países que votam no presidente, existem países que votam no presidente e que votam no primeiro-ministro também. Pode votar nos dois, no chefe de Estado e no chefe de governo, ou pode votar em apenas um. Você pode votar no chefe de Estado, que é o presidente da República, e esse chefe de Estado determina quem vai ser o seu chefe de governo. E é o chefe de governo que tem que unir o parlamento, o Senado e as Câmaras dos Deputados, e traçar as diretrizes. E aí o poder é compartilhado entre o presidente, chefe de Estado, que vai visitar o país, que vai representar o nosso país no exterior, que vai tomar decisão se o país entra numa guerra ou não. As grandes decisões ficam na mão do chefe de Estado. E o chefe de governo é quem traça a diretriz da economia, da saúde, da educação, que comanda o Senado e as Câmaras dos Deputados. Só que o parlamentarismo, então, ele exige uma maturidade política. Ele exige a maturidade dos senadores, dos deputados, um compromisso com uma coisa chamada plano de governo. Se esse compromisso não está sendo seguido, o primeiro-ministro pode fechar o Congresso. Eu fecho e convoco novas eleições. Ele pode falar isso caso ele queira. Quantas vezes forem necessárias até que exista coesão e para a adoção do plano de governo. Aí mora o perigo. Então, conhecendo a nossa política como nós conhecemos hoje, imagina só quantas vezes o Congresso seria fechado até que a coisa entrasse nos eixos, né? Muitas vezes. Só que o parlamentarismo ele é menos traumático. Você pode trocar de chefe de governo quantas vezes forem necessárias. Chefe de Estado não, mas chefe de governo sim. Então o chefe de governo não está conseguindo montar a coalizão, não está conseguindo ter maioria no Congresso para levar o seu plano de governo adiante. Fecha o Congresso e convoca novas eleições. Na verdade, não fecha. Se convoca novas eleições e os parlamentares são substituídos. Quantas vezes forem necessárias. E a eleição tem um custo. No nosso país, o custo é altíssimo para ter eleição. Imagina se em um ano você tiver 3 eleições, 4 eleições. Em 4 anos, 4 eleições. Muito difícil, né? Então, o Brasil ainda não tem maturidade política para adotar o sistema parlamentarista, república parlamentarista. Eu sou favorável à adoção do parlamentarismo. Ele implica em diversas reformas que os nossos atuais congressistas não querem. Então, ele implica na mudança de voto, o voto tem que deixar de ser obrigatório, você tem que ter voto distrital no seu distrito, no seu pedaço, na sua região, você vai ter candidatos que vão disputar a vaga e você vai escolher um deles, da sua região. Consequentemente, você vai estar mais próximo dele e vai cobrar mais. Então, o regime parlamentarista ele é mais democrático e mais participativo. Por isso, eu sou adepto a ele. Embora, nesse momento, acredito que ainda não tenhamos a maturidade que o Brasil precisa para ter a adoção desse sistema. O nosso presidente Temer ele vai propor daqui a pouquinho no Congresso, a adoção de um sistema misto. Presidencialismo misto, com parlamentarismo. Vamos ver o que ele vai fazer direitinho, eu não tive acesso, eu sei que ele pretende apresentar essa proposta. Vamos ver no que implica a proposta dele. Deve ser algo interessante e pode ser uma transição do sistema presidencialista para o parlamentarismo que é o necessário. O nosso país precisa de muitas reformas. E sobre esse tema reformas vai ser o nosso 4º vídeo. Então hoje eu quis explicar para vocês o que é monarquia, república, a diferença, e a república presidencialista e parlamentarista. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a diferença básica entre esses 3 modelos, e se ainda tem dúvidas, podem mandar perguntas aqui pelo Face, que eu pretendo responder para vocês. E no 4º vídeo eu pretendo abordar então reformas que nosso país precisa, tá bom? Até o próximo vídeo então. Até lá.